para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Queridas e valorosas companheiras, hoje, com muito carinho, com muita ternura, com muita garra, nós queremos homenagear todas as lutadoras do MMC, as mulheres que se encontram nesta sala. Mas, especialmente hoje, nós queremos destacar duas mulheres, pela sua valentia, pela sua ousadia, pelo seu carinho, pela sua força e coragem em defesa da vida todos os dias. Companheira Cirlei Gaspareto e companheira Zenaide Colete. Isso são para vocês. Existem abundantes tipos de mulheres. As que são coloridas como as flores, as que são fortes como as rochas, as que são leves como o vento, as que são transparentes como a água, as que são quentes como o fogo. As extrovertidas, as mais confiantes, as que são livres, as encarceiradas, as que gostam da luta e as encantadas. Se somos parecidas ou parceiras, não sei, mas temos sonhos, cheiros, conhecimentos, temos os mesmos direitos, lutamos com bravura, sempre damos nosso jeito. Quando a vida nos parece dura, somos resistência, feminismo e ternura. Temos nosso valor e respeito. Somos mães, filhas, irmãs, amigas, somos sementes em harmonia com a natureza. Somos vida, somos agroecologia, somos fortaleza que suporta as atrocidades do dia a dia. Somos famosas, somos perfeitas, outras, porém, só enfeita. Somos mestras, doutoras, somos agricultoras, grandes ou pequenas, somos o que queremos ser. Muitas vezes somos poeta, outras tantas poesia. Somos fortes, guerreiras, lutadoras, com chuva, sol ou com poeira. Somos energia, mas temos nossas fases como a lua. Tristes ou alegres, defendemos com valentia nossa vida, nossa bandeira. Somos 52% da população brasileira. E como a Mãe Terra, alimentamos a nação inteira. E tem as que são religiosas, tem as descrentes, tem as trabalhadoras urbanas, as semeadoras de esperança. Somos lavadeiras, feiticeiras, curandeiras. Seguimos firmes em fileira. Somos libertação, corpo, alma e coração. Com muita determinação, enfrentamos com ousadia e não fugiremos à luta, pois esta é nossa missão. Um viva para todas as mulheres lutadoras. Mateus, presente, presente, presente. Mateus, Presente. 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 Hoje e sempre. hoje e sempre. Hoje Hoje e sempre. Hoje e sempre. Então, companheiras
Muito boa tarde a todas, sejam todas bem-vindas. Santa Catarina, receba de todo o país, assim, Santa Catarina, as companheiras daí, especialmente a companheira Cirlei, a companheira Zenaide, recebam um abraço de todas as companheiras do movimento de mulheres camponesas desse país, por essa perca, né, do menino Mateus, e que ele siga iluminando nossos caminhos aqui, que ele siga sendo esse exemplo de guerreiro que ele tanto foi e que tanto esteve presente conosco, né, dentro do movimento de mulheres camponesas. Então, belíssima homenagem, e é isso, quero que vocês recebam, de fato, o nosso abraço enquanto movimento de mulheres camponesas de todo o país. Então, eu já gostaria de iniciar dando essas boas-vindas para vocês e fazendo essa lembrança, né, que a gente teve aí com Santa Catarina, já dizendo que hoje quem irá mediar esse espaço é eu novamente, né, sou eu, Itamara, e a companheira Lucivanda. A Lucivanda está por aí já? Lucivanda, então, o que a gente tem para hoje? Apresenta um pouquinho da Justina para a gente poder já ir seguindo com o nosso diálogo, tá certo? É contigo. Gente, é uma honra, né, apresentar a companheira Justina, que hoje está no diálogo pedagógico, né, Justina? Justina Cima, camponesa, militante da classe trabalhadora, dirigente do MMC. Sua trajetória de vida sempre foi e esteve entrelado com seu viver camponês. Sua família é organização, formação de luta, né? O MMC foi e continua sendo sua opção e espaço de luta, né? Também, olha só o que Justina, graduada em pedagogia, tem pós-graduação, filosofia política, a esquerda do século XXI, cerca do século XXI, mora na comunidade de Quilombo, em Santa Catarina, e está no MMC desde o ano de 83. É muita experiência, hein, gente? É uma das fundadoras do MMC. E é isso, com o coração batendo forte, né, de apresentar a companheira Justina, é muita responsabilidade. E é com você, Justina. Só um minutinho antes, eu queria fazer esses acordos, assim, da gente manter agora, a gente vai ter o diálogo com a Justina, que, de fato, é um prazer esse diálogo pedagógico, esse 7º diálogo pedagógico, né? Receber uma companheira com essa história dentro do movimento de mulheres camponesas, com todo esse peso que tem a Justina para nós, como referência, como militante, como dirigente, como mulher. Então, a gente, de fato, está muito feliz com essa acolhida hoje da Justina aqui. Então, esse acordo ela vai ter aí em torno de 30, um pouquinho mais de 30 minutos para poder estar fazendo essa exposição. Hoje o tema, e aí eu só vou trazer um pouco do que a gente ficou do tempo comunidade, né? Hoje o tema, então, é o nosso socialismo, quais são os nossos acúmulos aí do socialismo. A Justina vai estar trazendo um pouquinho desse apanhado, e em seguida a gente vai abrir, né, pensando um pouco na metodologia, a gente vai abrir para esse espaço de debate, sempre muito importante, trazendo, então, aquela nossa dinâmica que a Justina tinha falado no diálogo anterior, né, para o tempo comunidade, que é pensar aquela pergunta, o que é o socialismo dentro do movimento de mulheres camponesas. Então, Justina, depois dessa apresentação belíssima que a Lucivanda trouxe de você, e de toda a sua história que precede todas essas apresentações, seja bem-vinda a esse espaço, Justina. Está contigo a palavra. Boa tarde a todas. Uma alegria bastante grande estar aqui, né? E em mais um estudo. E para iniciar, eu queria trazer aqui uma pequena mensagem, né? E assim a luta prossegue em sua incansável marcha, com raízes profundas no passado, tecendo novas caras no presente, projetando no futuro a utopia de um tempo em que seremos felizes, iguais em oportunidades e direitos, vivendo com alegria nas diferenças, sem sermos penalizadas
por gestarmos, parirmos, amamentarmos o filhote humano. Em nome da nossa teimosia, uma sociedade justa será conquistada. Então, com esse pensamento, com essa mensagem, eu queria iniciar e dizer para as companheiras que trabalhar esse tema é um desafio bastante grande para todas nós, né? Então, o socialismo a partir do movimento de mulheres camponesas. Eu gostaria de iniciar dizendo que eu vou trazer algumas linhas gerais e vou introduzir o debate e depois abrimos, então, para ouvirmos também as companheiras. Então, no primeiro slide está um pouco a apresentação, né? Os nossos diálogos pedagógicos a partir do feminismo camponês, popular, e socialismo a partir do MMC. Aqui nós trouxemos uma foto de um bairro operário de Londres e aonde teve origem os primeiros debates, né? Uma foto bastante antiga e é para trazer um pouco a simbologia, né? Daquele tempo para o nosso tempo, então. Então, algumas ideias gerais, como eu falei, né? Primeiro, o socialismo, um conjunto de doutrinas que defendia uma melhor distribuição da riqueza produzida pelo trabalho. Uma forma de pensar a sociedade diferente da perspectiva capitalista, levando em conta o social, o coletivo, o comunitário, no lugar do individualismo capitalista. Também ouvimos dizer que o socialismo teve origem nos valores difundidos durante a Revolução Francesa e nas mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial. Então, na segunda metade do século XVIII, né, que se viveu esse momento. O que estava colocado para se começar a aprofundar este debate e questionar a organização daquele momento? As péssimas condições de vida a que estavam submetidas e submetidos os operários e as operárias no início da industrialização. Então, aqui era questionado as péssimas condições de trabalho, era questionado o baixo salário, era questionado o tempo de trabalho, muitas horas de trabalho, e vinha a insatisfação, né, disso tudo, né? Então, voltando um pouco a dizer que uma forma de pensar a sociedade diferente, né? Era pensar sobre a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras e a forma que se organizava o trabalho e a distribuição do salário e por aí. Alguns pensadoras, procuraram encontrar possíveis soluções para tais situações, né, de injustiça, de sofrimento, de exploração. Criticaram o que conceberam como injustiças, desigualdades e sofrimentos gerados pela Revolução Industrial e o mercado livre. Eu acho que várias de nós, ouviu o termo que dizia, né, que era em francês, mas que dizia, deixe fazer, liberdade para o mercado fazer o que quiser, sem a interferência do Estado. Então, essa afirmação, né, começa apostando que o Estado não poderia interferir, era isso que o capitalismo defendia na época, e que era para dar liberdade ao mercado para seguir com o seu lucro, com a sua ganância, com o acúmulo, com a exploração e por aí.
tivemos correntes do socialismo, e aqui apenas menciono, primeiro, o socialismo utópico, né? O socialismo utópico que acreditava na transformação social através da livre iniciativa e conscientização de homens e mulheres. Também trazer presente o socialismo cristão, uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e de respeito ao próximo, aos problemas sociais gerados pela industrialização. Nesse período, né, o Papa Leão VIII, com 13º, com a encíclica Rerum Novarum, né? Então, aqui eu acho que é importante destacar, né, que talvez nesse sentido, neste debate, é que vai surgindo um pouco a ideia do debate por dentro também da Igreja Católica, dentro de uma corrente da Igreja Católica, no sentido de questionar, né, a organização da sociedade e relacionar com o Evangelho e aquilo que a Igreja acreditava. E que não era tranquilo por dentro da Igreja, né, que tinham correntes diferentes. Também trazer presente o anarquismo, né, que pregava a superação de toda e qualquer forma de governo, defendendo a liberdade de forma geral. E aqui trazer presente que muitas de nós, né, ouviu a frase, onde há governo, sou contra, né? E a gente ouviu muito em espanhol, onde há governo, sou contra. E contestavam as instituições, né? Então, eles questionavam todas as instituições, né? Defendiam uma forma anarquista de organização, e dentro do anarquismo, a principal bandeira de luta do anarquismo foi a bandeira da educação. Então, se destacou por essa questão da educação. O quarto, então, o socialismo científico, daí o socialismo, né, ligado ao marxismo. Então, aqui, Karl Marx e o Friedrich Engels, aqui eu acho que é um marco histórico, é o Manifesto Comunista, né? Então, aqui, na verdade, dentro do materialismo histórico, dialético, toda a sociedade é determinada, em última instância, por suas condições socioeconômicas, chamadas de infraestrutura. Também trazia presente e afirmava, né, a luta de classes. Então, a questão do capital e o trabalho, a existência da exploração do capital sobre o trabalho. E também trazia a questão da mais-valia, ou seja, o valor não remunerado do trabalho apropriado pelos capitalistas. E então, a mais-valia, na verdade, era o que proporcionava o acúmulo de capitais, de riquezas aos proprietários dos meios de produção, das terras, das indústrias, das fábricas, e explorava, se apropriava do trabalho dos trabalhadores. Então, o socialismo científico marxista, ele vem, então, e questiona essa situação do capitalismo, da forma da exploração, e traz toda essa questão do materialismo histórico ou dialético, a luta de classes e a mais-valia. Algumas características, então, que poderíamos trazer. Então, a economia planejada, com o controle da classe trabalhadora sobre o processo social de produção e distribuição, sem a dominação das mãos invisíveis do mercado.
Então, a economia planejada, regulada, a produção e o estoque, o Estado regula, valor do salário, controle de preços, entre outros. Os meios de produção deveriam estar a serviço da vida e controlados pelo Estado. Todos e todas trabalham em conjunto para mudar, transformar a sociedade. O trabalho determina o nosso sustento. Quem trabalha, come. Então, estas características, né, elas foram sendo trabalhadas e com uma frase que foi muito dita também e trazida: ninguém amassa grandes riquezas sem destruir a farinha dos e das demais. Então, um pouco nesse sentido. Então, aqui são algumas linhas gerais, né, do socialismo e que necessitam ser aprofundadas, né, mas só para a gente trazer presente algumas questões, então, das correntes do socialismo que nós fomos vivendo na história da humanidade. E agora eu queria entrar na questão como as ideias, concepções, práticas sobre o socialismo foram chegando no MMC. Então, eu gostaria de trazer presente que na década de 80 nasce, né, o movimento autônomo de mulheres, agricultoras, camponesas, trabalhadoras rurais, enfim. E nesse nascedouro do movimento autônomo, ele vem e recupera o processo histórico de resistência na América Latina dos 500 anos da cultura indígena, negra e popular. E neste resgate da recuperação do processo histórico de resistência dos 500 anos, né, veio a luta muito forte contra o capitalismo, o patriarcado e o racismo, né? Também trazer presente que naquele período o contexto era de muita luta popular para enfrentar e superar a ditadura, somando na luta pela democracia no país. Então, aqui eu queria destacar que não somente no Brasil, né? Esse contexto de ditadura, ele se vivenciava em muitos países da América Latina, né? E por isso que surge a luta de resistência dos 500 anos como um movimento articulado no sentido de poder enfrentar a ditadura e ir promovendo a democracia. O movimento nasce, então, questionando a discriminação, a opressão, o preconceito, a desigualdade e a exploração do capital. Então, vejam bem, qual é a fonte que o movimento autônomo de mulheres bebe? É a fonte da luta de resistência e é a fonte da luta no questionamento da discriminação das mulheres, na opressão, no preconceito, na desigualdade e na exploração do capital. Então, aqui nós podemos dizer, né, que o movimento, desde o seu surgimento, ele questiona a estrutura capitalista e ele se coloca no sentido de construir outra sociedade onde é possível construir a igualdade entre as pessoas e também a justiça social. Então, eu acho que é bem importante perceber a importância do movimento autônomo de mulheres nesse sentido. A América Latina vivia um momento de intensa mobilização por parte das pastorais que se orientavam pela teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base. Então, aqui eu acho que é importante que volta a ligação lá quando falamos da corrente que defendia, né, pelo Papa lá, Leão XIII,
né? O reino de Deus na terra. E aí, dentro da teologia da libertação, se a gente for ver a luta dos movimentos de mulheres, eu poderia dizer, e dos movimentos da Via Campesina, da Coordenação Latino-Americana e Caribenha, CLOC, nós podemos dizer que muitos se sentiram enraizados e surgiram dali. Então, aprendemos a refletir sobre os porquês das desigualdades sociais, questionava o acúmulo da terra e pregava a reforma agrária, né? E havia, desde aquele tempo, uma preocupação com os bens naturais e a exploração deles, mostrava como acontecia a mais-valia, quem eram os oprimidos e oprimidas e por que havia essa opressão. Então, é aqui que, dentro da igreja, e aí eu poderia dizer a católica, a luterana e tal, vem essa luta interna, mas vem uma mobilização, e que foi uma mobilização muito importante, porque aqui poderíamos dizer que as comunidades eclesiais de base, no Brasil, por exemplo, num determinado momento, se orientaram muito pela metodologia de Paulo Freire, né? Que era a organização a partir da realidade, e proporcionando que as pessoas se educassem em comunidade, né? Então, eu gostaria de trazer também que, a partir dos anos 80, no Brasil, então, surge o movimento autônomo de mulheres, mas também surgiram, um período muito importante, surgiram outras ferramentas também da classe trabalhadora e que vinham com este pensamento de uma nova sociedade, da distribuição de renda, da reforma agrária, do enfrentamento ao capital, da discussão da mais-valia. Surgiu a Central Única dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o movimento de atingidos por barragens, que na época era a CRAB, né? As pastorais sociais, como o Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Terra, e as mulheres, né? Tanto as mulheres camponesas, mas também as trabalhadoras urbanas, estavam presentes dentro destas ferramentas de luta da classe trabalhadora. E as pautas, as reivindicações, o debate do projeto de sociedade. E as mulheres foram se colocando com a pauta da participação política da mulher na sociedade, enfrentando a violência contra as mulheres. Então, o movimento autônomo de mulheres, desde o seu surgimento, pautou em suas lutas a igualdade de direitos, a seguridade social, a saúde, a previdência, a assistência como um direito do povo e papel do Estado. As questões estruturais, a exemplo, por exemplo, da reforma agrária, né? Então, o movimento autônomo nasceu e se sustenta na luta, era contínua, né? Sendo de gênero e classe. Então, desde o início. E acrescentando as questões étnicas, raciais, geracionais. A tarefa principal, e eu acho que aqui é bem importante, porque aqui vai mostrar a forma de organização que o movimento sempre teve muito forte. Que dentro dessa formação do movimento, dessa organicidade do movimento, se colocava o tripé, né? Da organização, da formação e das lutas das mulheres do campo. Mas não ficava somente nesse tripé só do movimento autônomo. Também trazia presente a importância da articulação com os demais movimentos, pastorais sociais, movimentos populares e sindicais da classe trabalhadora. E desde o início, o movimento, dentro da sua organicidade, teve muito forte, né? A metodologia de estar sempre com os pés fincados na realidade, no local,
mas teve, desde o seu início, uma preocupação muito grande de que era preciso termos um movimento de abrangência nacional e também internacional. Então, no horizonte do movimento, se eu conseguir fazer passar a ideia, no horizonte do movimento sempre esteve presente a nova sociedade, o socialismo. Então, eu acho que aqui é bem importante destacar, né, essa questão. Nova sociedade, o socialismo, este sempre foi o horizonte, né, e continua sendo. Muitas de nós, mulheres, participávamos ativamente desses processos, né, em todos os espaços. E ali fomos percebendo a cultura patriarcal, machista, a exploração e a opressão do capital sobre o trabalho e, portanto, o debate sobre o projeto de sociedade. Internacionalmente, o espaço da coordenação latino-americana e caribenha das organizações do campo, CLOC, foi fundamental para ampliar o debate e a luta em toda a América Latina. A ideia de fazer socialismo no MMC sempre esteve colado à trajetória de lutas por um outro modo de viver socialmente. Isso está citado no caderno do Encontro Nacional de 1995, onde consolidamos a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Mas eu queria destacar aqui, e eu acho que eu queria deixar um pouco esse diferencial, que nós temos a coordenação latino-americana e caribenha, e tínhamos e temos a Via Campesina. A coordenação latino-americana e caribenha das organizações do campo, CLOC, ela é do nosso continente. E a Via Campesina é uma organização internacional que abrange os 5 continentes. E aí teve um momento, e eu queria partilhar com as companheiras, que foi questionado por que manter 2 estruturas, se não era suficiente mantermos a Via Campesina, e se havia necessidade da coordenação latino-americana das organizações do campo. E eu lembro muito bem de um encontro na Argentina, e as principais defensoras dessa ideia foi as companheiras da Namuri, através da Pantia, da Alicia, e que elas fizeram a defesa muito forte no sentido, é preciso continuar com a coordenação latino-americana e caribenha das organizações do campo, porque a América Latina, ela tem a sua história diferenciada dos outros continentes. A exploração, a opressão do povo latino-americano pela Europa e outros continentes, ele era muito forte. E a outra questão que elas traziam e continuam colocando é de que, na coordenação latino-americana e caribenha, havia um posicionamento claríssimo em defesa do socialismo e de enfrentamento ao neoliberalismo, ao imperialismo. E que não se conseguia construir esse consenso na Via Campesina com os demais continentes. Então, é por isso que segue, eu queria deixar destacado isso, a importância quando a gente faz o debate, né, de termos as nossas organizações nacionais e internacionais e trazer presente essa luta de resistência, de enfrentamento e também de horizonte, né, de revolução, de se fazer socialismo, né? Também no mesmo caderno de 95 do encontro que fizemos no Cajamar, em São Paulo, em outro trecho, né, ele faz menção aqui, dizendo: a luta contra o imperialismo e pelo socialismo estão colocadas e precisam ser assumidas. Então, vejam bem, isso foi em 95, aonde
fizemos o debate da importância de consolidar a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, que juntava as mulheres de todas as organizações do campo, né? Também, neste mesmo caderno, está expressado, né? Explode em todos os cantos o grito das mulheres trabalhadoras, em protesto pela liberdade humana, em busca de uma sociedade digna, combatendo radicalmente os males do imperialismo capitalista. Então, vejam bem o quanto era firme, clara, a intenção de enfrentar o imperialismo, o capitalismo, e apontando no horizonte o socialismo, né? E aí tem um outro trecho deste caderno que traz, né? E diz: a América Latina está enxertada de mulheres combativas, revolucionárias nas fileiras, amantes da vida e da natureza. Então, destaca o papel das mulheres em toda essa construção e a importância disso, né? Então, eu gostaria agora, eu não sei quanto tempo eu já gastei, que eu não consegui marcar, talvez agora trazer presente um pouco como podemos pensar em socialismo a partir do MMC na atualidade. Então, eu acho que trazendo para os tempos de hoje, primeiro reafirmar que no nosso encontro nacional, aonde consolidamos o movimento de mulheres camponesas a nível como um ator social nacional, o movimento, em seu documento, ele reafirma, então, o socialismo no horizonte e continua dentro dessa caminhada. Neste momento, fica evidente, às vezes é só uma frase, mas fica evidente quando nós, por exemplo, temos a frase: com feminismo construímos socialismo. E esta frase, ela se coloca no MMC, na CLOC, na Via Campesina, se coloca na Articulação Nacional de Agroecologia, se coloca em outros espaços. Mas nós continuamos afirmando o feminismo e a construção do socialismo. Então, aqui eu acho que nós podemos trazer um pouco como as mulheres percebem isso. Para nós, o socialismo, ele vai se construindo no cotidiano, no nosso dia a dia, né? Na nossa luta e por aí. Então, acho que é bastante importante trazer presente isso. Segundo, quando nós temos em nossa missão a libertação da mulher, o projeto da agricultura camponesa, a transformação da sociedade, quando trazemos as questões de gênero, classe, raça, etnia, geração, aqui nós continuamos, né, reafirmando, né, e construindo outra sociedade com estes valores, com o fim da violência contra a mulher, com o fim da exploração, da opressão, com um projeto de agricultura camponesa que valorize, né, o ambiente, o todo, né? Quando nós estamos construindo a agroecologia, que o movimento está trabalhando de forma fantástica, maravilhosa em todo o país, né? Tendo a agroecologia como ciência, conhecimento, modo de vida, e aqui eu acho que destacar o trabalho que vem sendo feito no sentido com os nossos quintais produtivos, com as sementes, as plantas medicinais, mas não somente. Tendo essa luta da agroecologia, do cotidiano, do dia a dia, mas também colado a uma grande luta pela transformação e por ter, né, a possibilidade de ter um outro modo de produção, e também nós estamos no trabalho de afirmação
de que a agroecologia não é só produzir, por exemplo, sem venenos. A agroecologia é um projeto de sociedade, para o campo, para a cidade. Então, quando nós tratamos disso, continuamos reafirmando a nossa trajetória, né? Também quando tratamos essa questão da soberania alimentar, da segurança alimentar e ambiental. E neste momento da história, eu acho que é importante ter presente, né, o quanto aquilo que o movimento vem fazendo está servindo no sentido de luzes, de práticas, de experiências para toda a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que continuamos construindo, perseguindo o nosso sonho de uma sociedade justa, igualitária, o socialismo, nessa lógica. A outra questão que talvez trazer muito forte e presente é essa relação, né, que nós viemos construindo enquanto campo e cidade, que permanece como um desafio, essa questão da produção diversificada, saudável e o consumo consciente, a relação desse respeito e também do direito humano à alimentação, né? E, por último, eu queria dizer que, enfim, podemos afirmar que seguimos a nossa trajetória enquanto movimento na luta socialista quando nós trabalhamos o projeto da agricultura camponesa, feminista, popular e o projeto popular para o Brasil. Então, eu acho que aqui eu gostaria de deixar destacado isso. E para finalizar, eu acho que é fundamental que a gente reflita junto nesse momento o quanto é complexo, né, o momento que a gente vive. Vejam só, toda a organização dos anos 80, ela surge a partir das ditaduras, da opressão, da exploração, e neste momento, aqui no Brasil, se abate sobre nós toda uma insegurança, né, colocado por um governo genocida, por uma ideologia que vem se colocando de forma conservadora, que tenta, né, introjetar outros valores e que, mais uma vez, exigem de nós, do movimento de mulheres camponesas, uma posição firme, clara, para que a gente continue a luta pela igualdade, pela justiça e por aí. É por isso que é importante reafirmar aqui que, junto com o nosso feminismo camponês e popular, construiremos e seguimos construindo o socialismo. Então, no meio da sociedade brasileira, seguimos com lutas de resistência e enfrentamento, quando as iniciativas populares ganharam força e hegemonia. Avançaremos. Nossa tarefa é seguir lutando, organizando, estudando e, com feminismo camponês e popular, seguiremos construindo o socialismo. Então, eu vou parar por aqui, companheiras. Seguimos até termos forças de alguma ou de outra forma construindo o feminismo, o socialismo e o direito das mulheres. Obrigada, companheiras. Novamente, muito obrigada, Justina, por compartilhar conosco, né, esse momento, esse espaço. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente, e como a Justina já colocou, em meio a toda essa realidade brasileira que a gente está vivendo, trazer um tema como esse, construir coletivamente aqui consensos, né, e revisitar a nossa história, tendo como horizonte pensar a transformação dessa sociedade via o socialismo, né, via uma construção de um mundo outro, de um mundo mais justo, mais igualitário. Eu acho que a Justina traz esses elementos assim de forma bastante precisa nessa sua explanação sobre a constituição do socialismo dentro, né, da nossa organização. Se a gente tivesse presencialmente, é claro, a gente
pensaria em outra maneira de fazer esse agradecimento, juntaria aí o que as companheiras produzem, juntaria aí outros elementos que simbolizem a nossa luta, né? Mas do lado de cá, a gente quer agradecer imensamente por esse momento que a gente teve contigo. E aí, como a Lucivanda não está aqui, eu não estou conseguindo contatar mais com ela, eu queria também... Era isso que eu ia fazer no finalzinho, porque acaba que isso é também uma das nossas trincheiras importantíssimas, lembrar da defesa da companheira Michela, a defesa da tese dela ontem, que Michela fez uma pesquisa aí de muito tempo, né? 4 anos não é brincadeira, e sistematizou alguns elementos da construção do nosso feminismo, do feminismo camponês popular, o feminismo que a gente constrói no movimento de mulheres camponesas, esse feminismo também que é construído internacionalmente a partir da CLOC, da Via Campesina, outros movimentos da Via também. Então, assim, é de fato um grande feito para a gente, um documento aí que a gente pode utilizar para várias outras formulações, mas também dizer que é uma construção muito coletiva da companheira Michela, porque afinal de contas, a gente está falando de alguém extremamente orgânica e comprometida também com esse movimento. Então, eu queria externar aqui o quanto grandioso foi esse momento de ontem. Quem esteve presente consegue entender a dimensão do que a gente está falando aí. E é bom que a gente possa registrar isso aqui também. Eu queria, então, fazer o repasse para o próximo diálogo, porque daí a gente já vai finalizando esse momento também. Para o próximo diálogo, como vocês já sabem, novamente será eu, como a gente tem combinado no último sábado do mês de outubro, e a gente vai ter, então, para esse momento, vamos dizer que uma síntese, né, dessas principais ideias que a gente trabalhou nos diálogos até aqui. A gente está no 7º diálogo pedagógico hoje, e aí no próximo será o 8º diálogo pedagógico, a gente vai trazer uma construção bem coletiva, assim, do nosso coletivo mesmo, de estar trazendo essa síntese das principais ideias que surgiram até aqui. E aí, pegando esse tema também do feminismo, a gente pensou essa construção um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais espontânea. Alguns estados conseguiram sistematizar, como foi Santa Catarina, como foi Alagoas, né? Conseguiram sistematizar de forma mais coletiva essa discussão a partir, né, desse pensamento do que é o socialismo dentro do movimento, como se constrói. Então, para agora, para o próximo diálogo, a gente tem como direcionamento, né, que os estados possam conversar e possam sistematizar a partir de documentos, a partir de materiais que possam estar trazendo esses elementos também da construção do socialismo. E aí já indico que quando os estados se encontrem, né, a gente tem essa dinâmica, inclusive, que a gente conversou na última coordenação com as companheiras que fazem parte dos estados, que são as coordenadoras dos estados. Então, a gente tem esse acompanhamento. Alguns estados têm conseguido fazer com mais facilidade, outros estados têm conseguido fazer com um pouco mais de dificuldade, mas que possam trazer esses elementos da construção do socialismo a partir de documentos, fazer uma sistematização e que possa mandar para a gente, para o coletivo. A gente disponibiliza um contato, um e-mail, alguma coisa naqueles grupinhos lá que a gente tem. Então, como tarefa pensar e trazer a partir dos documentos, a partir do que a gente, né, já tem sistematizado aqui, essa construção do socialismo dentro do movimento. E aí, o que a gente vai estar trazendo nesse dia mesmo é muito mais essa síntese, esse acúmulo até aqui, para que a gente possa seguir os próximos diálogos também. Que esse é o desafio também que a gente tem de fazer esses espaços através da internet, através desses meios que a gente tem tentado dominar para esse novo momento. Novamente, agradecer a companheira Justina e agradecer todas as companheiras que estão aqui no sábado, às 5 horas da tarde, desde as 3 horas da tarde que a gente está por aqui. Esse é um desafio coletivo que esse movimento tem feito para a construção desse espaço que a gente tem entendido como um espaço importante para as nossas formulações, para fortalecer os nossos tripés aí, o nosso tripé aí que dá sustentação a esse movimento.
Eu acho que de minha parte, por hoje, é isso. Agradecer essa confiança também desse espaço de coordenação. Mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade